Não, amor, gente, para quem está em casa, de repente, nem tem noção que a gente está começando agora mais um bate-papo com o Regis Antônio. Presta atenção. Ai, que delícia. É assim que funcionam as coisas, tá? Falar para a produção, já estamos aqui. Gente, nesse bate-papo, presta atenção. Não tenho culpa e, a partir de agora, se você ficar com vontade de lamber os seus dedos, lamba, mas vai ficar seco, tá? Se você ficar com vontade de lamber, para quem está ouvindo a gente, juro que eu vou me esforçar para dar detalhes desta delícia de que a minha entrevistada trouxe. Já vou falar para vocês. Para quem está em casa, está assistindo a gente, sabe também. E é um carinho que eu começo a conversar com ela agora. Ai, Gabi Bernardes, tudo bem, meu amor? Regis, querido, mais uma vez estamos juntos. Que alegria, né? Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com você. Olha, deixar das formalidades, porque, gente, a Gabi, eu vou falar uma coisa para você. Ela é filha de uma grandíssima amiga minha e que me acompanhou quando eu comecei. A Gabi começou, então, a Gabi, ó. Gabi, o pior que eu lembro, gente, dá uma referência para vocês, tá? Betinhas. Aí era Betinha Bernardes, Betinha Bernardes é o nome, aí a Betinhas Trufas, Betinhas, o que é hoje? Para quem é aqui de Araçatuba, conhece a gente, conhece a Betinha. Hoje eu conheço a Betinha como Betinha, o quê? Chocolate, Betinhas Bolo, como que eu conheço? Chocolateria Aí. E confeitaria Betinhas. Regis, quando minha mãe começou a fazer chocolate, o primeiro produto foram as trufas, né? E eu frequentava a tua casa. Você lembra? Eu lembro, gente. Uma delícia, era tão chato ir na tua casa, porque a gente chegava lá na tua casa, era chocolate, era trufa para tudo quanto é canto. A gente saía com trufa até no meio das coxas. Não, era no sofá, na mesa, o escritório, a cozinha de casa, toda tomada pelos deliciosos chocolates, pelas trufas. Você tinha quantos anos, Gabi? Você tem problema com a idade? Fala a tua idade. Não tenho. Você tinha quantos anos? Regis, gente, olha, deve fazer uns 27 anos. Eu tenho 35, 27. Faz a conta aí. Então, quantos anos você tinha? Eu tinha, sei lá, 10, tá. 9. Quando minha mãe começou a fazer, Regis, a história... Assim, como faz tanto tempo, né? Sempre fica aquela coisa. Quando ela começou a fazer quando ela fez pela primeira vez, né? Eis o mistério. Ela fala que foi no aniversário de 15 anos da minha irmã. Que ela começou a fazer, o pessoal experimentou, amou as trufas. E essa coisa de doceira, né, já vem desde a minha avó, Zélia, mãe da minha mãe, que ela fazia bolos maravilhosos para os casamentos da época. E aí aquela história da minha mãe que você já sabe, sim, professora de vôlei, enfim, começou a fazer as trufas. E uma prima dela deu essa receita e ela falou, vou fazer. Todo mundo do aniversário amou. E ela começou nesse boca a boca, presenteava um, presenteava outro, porque esse espírito empreendedor da Betinha já vem assim, desde sempre. E nesse boca a boca, as trufas foram ficando conhecidas, porque na época ninguém sabia o que era trufa, Regis, ela conta, né? Imagino. E a gente também, nem a gente sabia o que era trufa. Imagina, eu tinha 8, 9 anos, quando eu via minha mãe fazendo aquelas maravilhas, e era na cozinha de casa. Artesanal. Exatamente, né? Artesanal. Porque hoje, aonde é a fábrica, a Betinhas, a loja e a fábrica, era uma quadra de vôlei, que era onde ela dava aula. Eu ia falar isso, gente. A Beta, ela dava aula de tênis. De vôlei. De vôlei, porque tinha uma quadra lá na casa de vocês. Isso. Né? E aí, já vou adiantar a fita. Rapaz do céu, o negócio cresceu tanto. E aí, para você que está em casa, você está ouvindo a gente... Só para você ter noção, pensa numa pessoa que faz um chocolate, que dá aquela trufa. Eu até fecho o olho, porque eu me lembro, quando eu converso com a Gabi, eu me lembro certinho, que eu entrava assim na sala, tinha chocolate para tu quanto é canto, na hora que eu ia embora, tinha chocolate que vinha correr, Regis Antônio, me leva, Regis Antônio, me leva, aquelas trufas grudadas do meu corpo, eu era obrigado a comer aquelas trufas. E dali, menina, foi que vocês começaram a fazer da trufa. Você lembra qual foi o próximo passo? Se foi o bolo? Sim, foi o pão de mel. O pão de mel foi o segundo produto que a minha mãe... Em casa ainda? Isso, ainda em casa. Ela também pegou uma receita de pão de mel e começou a fazer para agregar, né? Porque aí o pessoal começou a pedir, faz um produto diferente e tal. E nessa época, Regis, aí vamos supor, eu já tinha uns 15 anos, vamos dizer. Eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, né? Eu tinha 16 anos. E ela ainda fazendo na casa dela. Então, pensa, ficou uns 6, Largou 7 a mãe anos. sozinha, gente.
E fui, adolescente, né? Tá certa? Tive essa oportunidade maravilhosa de fazer esse intercâmbio. Tá Foi certo. uma experiência, assim, só tenho a agradecer. Muito legal. E fiquei 1 ano. Quando eu voltei do intercâmbio, ela já tinha construído a fábrica. Então, nesse ano que eu fiquei fora, foi o ano da construção da Betinhas. Então você foi de um jeito e voltou de outro. Quando Foi você em voltou, meados de 2002, mais ou menos. Quando você foi, tava lá. Tava assim. A quadra. Quando você voltou, não tava mais. Quando eu voltei, não estava mais. Já estava a fábrica Já construída? estava a fábrica construída. Tanto é que eu não estava na inauguração da loja, eu estava no intercâmbio. Gente, empreendedorismo, nós vamos conversar tanto sobre isso, empreendedorismo, e aí vão ter partes assim que eu vou ter que segurar meu coração, porque a gente passou por um período também de pandemia, e a Gabi também passou, e assim, a Beta, né, eu chamava de Beta, mas a Betinha, ela sempre me acompanhou. Eu lembro que eu conheci a Beta, eu não lembro, se você perguntar para mim, Regis, como você conheceu a minha mãe? Eu não lembro. Eu só lembro que eu conheci sua mãe. Eu não sei se de repente naquela época eu já fazia rádio ou fazia TV e gravava, cruzei com a sua mãe, e aí a gente garrou numa amizade, a gente acabou ficando. Eu só me lembro de assim, momentos pontuais da minha vida, de tudo quando eu ia começar, a Beta estava comigo, a Betinha estava comigo. Mais do que até, ela era empreendedora. E aí eu falo uma coisa pra vocês, a Betinha não é que não precisava, é isso que eu acho bacana na Beta. Ela podia ter uma vida mais sossegada, porque ela podia ir pra fazenda. Ela podia. Sim. Isso te incomoda quando eu falo assim? Não. Ela podia ter uma vida sossegada, porque tinha. De forma nenhuma. Uma vida confortável. Você tem razão. Mas a Betinha não tinha obrigação nenhuma. O que a Beta fez? Além dela gerar emprego, ela meteu a cara e ela gerou emprego e ela fez. Aquilo para ela era uma diversão. E aí eu sei que eu conheci a Beta em algum momento da minha vida e aí, enfim, e aí todos os momentos que eu começava, não sei como que era que isso acontecia, a Beta estava comigo. Então sempre, e a Betinha sempre, a tua mãe sempre conversava comigo, falava assim, Regis, olha, não sei o que, assim, não sei o que. Eu lembro que ela puxava, tua mãe era assim, ela dava cada puxão de orelha, ela fazia isso com os outros. Nossa. Não, mas com os outros, com vocês, filho, tudo bem. Mas você percebia também com os outros ela? Com Porque comigo certeza. ela era assim, ela dava cada catracada, mas aquela catracada tão gostosa. E é engraçado, Regis, porque aí a gente às vezes falava, ai mãe, não fala assim, né? E aí depois o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, e aí, sinceramente, eu falo, nossa, ela tinha razão. Porque ela dava uns conselhos que às vezes o que parecia pra gente, né, às vezes invasão de privacidade que ela falava. Disse tudo. As pessoas ficavam tão agradecidas pelos toques que ela dava, porque uma mulher com a experiência de vida que ela tinha, né, passou por muita coisa e era uma oportunidade de, às vezes ela sentia no coração dela que ela tinha que falar alguma coisa para alguém. E era um conselho. Não, a Beta fazia. Eu lembro, essa eu não esqueço nunca. Acho que eu já falei pra você. Uma vez eu não estava em que situação, não lembro o que foi. E eu sou, pode não parecer, mas eu sou tímido. Eu tenho vergonha. Principalmente se você vai gravar externa. Eu morro de vergonha. Então eu me retranco. Fico aqui preso, fico quietinho na minha. Aí numa situação dessa, e a tua mãe percebeu, a pessoa veio conversar comigo, eu fiquei e me elogiando. Aí tua mãe me deu 2 catracadas numa só. Ela falou assim, aprenda a receber elogio. Eu lembro muito bem disso. Aprenda a receber elogio. E segundo, você foi grosso. Porque a pessoa, ela veio conversar com você, o mínimo que você tem que fazer é dar atenção para ela. Eu falei, nossa, Beta, mas eu tenho vergonha. Eu fiquei com vergonha da pessoa falar, não interessa, a pessoa vem conversar com você, então você retribua o carinho e a educação que ela tem com você. Mas aquele dia eu fiquei assim, eu falei assim, eu não percebi, não tinha prestado atenção nisso. Aí às vezes na hora a gente ficava meio assim, né? Mas depois, se você para e pensa, né, naquilo que você escutou, você pode tirar um aprendizado. Não, eu tirei. E é engraçado, assim, eu falo, minha mãe tem licença poética para falar as coisas, e ela falava mesmo, e ela levava como um conselho mesmo. E ela me acompanhou, gente, para quem tá assistindo a gente aí pelo mundo, tá ouvindo a gente aí pelo mundo, por exemplo, eu comecei numa rádio AM, aqui em Araçatuba, depois eu fui, acho que foi nessa época que eu conheci a Beta, e aí depois eu fui para uma rádio FM, depois eu fui para uma TV a cabo, a gente está lá até hoje, e assim, todos esses momentos eu me lembro que na rádio, a tua mãe, quando eu comecei numa rádio, ela me levou, ela falou assim, vou levar o bolo. Quando eu passei para a TV, aí para uma outra rádio, na Band FM, ela também... você foi naquele dia, na Band FM? Eu fui na Band... Você foi na Band FM? Foi na Band FM também. Tenho fotos. Você tem foto, menina? Tenho. Quando foi no Canal 21, que é a TV a cabo aqui de Araçatuba,
E aí hoje nós somos a TVC Gazeta, né? Nós somos a transmissora da Gazeta. A Beta também foi, eu me lembro que vocês foram ousadas, porque assim, no primeiro dia de programa, você lembra que caiu uma tempestade violenta. Você não lembra, né? Sabe, eu não lembro. Caiu uma tempestade, mas chovia. E vocês chegaram lindas com um bolo. Hoje não foi diferente. E aí, me faça as honras. Porque aí, ó, vamos agora lá, sim. Regis, olha. Enquanto a gente bate papo, vamos conversar e cortar lá. mesmo. Que não tem nada disso, não. Ô, Gabi, você estava falando para mim, e aí você tava aí me contando. Né? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre esse bolo. Fala, olha, vai, vamos falando. Vai Regis, lá falando. esse bolo eu trouxe para você, especialmente. E para comemorar esse podcast maravilhoso, esse bate-papo com o Regis Antônio. Olha lá, produção. E é um bolo personalizado. Olha isso. Olha isso aqui. Nós colocamos aí a sua logo no bolo. Tá olha vendo? Só. Que carinho. Ai. Produção, pode chegar perto. Gente, eu sou apaixonada. Vem cá. Eu fico apaixonada pelas coisas que a gente faz. Eu sou suspeita, mas... E eu gosto de participar dos detalhes de tudo. Então... a gente conversou sobre o seu bolo, como seria, como que a gente iria plotar essa logomarca, e esse foi o resultado. Espero que você goste. Não, eu não vou ficar só nisso. A gente consegue cortar? O que a gente tem que fazer? Me ensina. Ó, melhor que tem que tirar daí, né? Tirar daqui, deixa eu tirar. Pra gente ter um espacinho aqui, maior. Tira daqui. Vamos Produção, pega aqui fazendo um favor. Que se não ficar legal, pode a mãozona do... Eu não sei se você gosta desse sabor de bolo. O que é lá, gente? Ó, para você que está em casa. Eu confesso que eu escolhi um dos meus sabores preferidos. Que é? Ninho com Nutella. Quem não gosta de ninho, gente? Pelo amor de Deus. É uma massa, o pão de ló dele é branco. Vai vendo, gente. E ele é recheado. Ai, que fofo, meu logo. De pura Nutella. E um creme ninho maravilhoso. Aqui, pega, amor, aí. Coberto com chantilly. Ó, quem tá em casa ouvindo, que maldade, Gabi. Gente, derrete é maldosa. na boca. É muito bom. Eu ia falar assim, os gordos que estão ouvindo a gente vão ficar doidos, né? Mas não são os gordinhos, não. Os magrinhos também. Quem gosta de doce, eu vou te contar. Quem tá podendo assistir a gente aí, gente, por favor... Vocês estão passando mal. Tem gente fotografando aqui, tem gente filmando, tem gente fazendo um monte de coisa aqui. Essa minha logo não é comestível, não, é essa logo do nosso programa? Tudo comestível, Sério? Regis. Produção não mexe na logo do programa. Eu vou levar de presente, vou levar de mimo. Aliás, produção, não é para vocês comerem, tá? Ela é plotada na pasta americana com um papel de arroz, ou seja, é todo comestível. Ele é todo comestível, Gabi? Todo comestível. Gabi. Pra quem gosta de pasta americana, tem gente que não gosta muito, mas ele é uma pasta de açúcar. Não, mesmo, né? Eu gosto. Ô, menina, me fala uma coisa. Você lembra? Vocês começaram a fazer isso depois das trufas, Gabi. Vocês passaram para o bolo, que aí você contou a história aqui, que vocês construíram lá a fábrica o pão de mel, né? Da trufa, pão de mel. E que momento que o bolo chegou? E que momento, gente, que você percebeu, que o pessoal falou assim, gente, dá pra gente começar a fazer uma produção, vamos brincar de ter uma fábrica, e depois o negócio ficou sério, Gabi. Regis, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito criativa, né? E ela, a paixão dela era ir para a produção e colocar a mão na massa, fazer essas delícias e inventar sabores, e era o que ela sempre gostou de fazer. E quando ela quando ela fez a fábrica, construiu a fábrica, aí surgiu, né, a necessidade de diversificar também a nossa linha de produtos. Nessa época eu não estava, como eu te falei, né, eu não estava presente. E ela foi lançando sabores novos de trufas, sabores novos de pão de mel. E aí uma coisa foi puxando a outra, e aí surgiram os casamentos, né? Ela já começou a fazer alguma coisa para os casamentos, atendendo aí uma demanda que não foi uma coisa planejada. Eu confesso, eu sempre conversei muito com ela, né, sobre a nossa história. E não foi uma coisa muito planejada. Acabou acontecendo, vieram algumas pessoas procurar esse serviço. Então, mas por que procurar? Porque deixa eu te dar deixa eu puxar uma ideia aí. Porque a Betinha, ela era conhecida aqui em Araçatuba como professora de vôlei. Professora de vôlei. Então, porque assim, do nada, pá, vamos lá. E aí eu puxo essa conversa justamente para quem está em casa, para puxar de você o que eu puxava da tua mãe também nos bate-papos, esse lado empreendedor. Então, vamos lá. Eu acho muito interessante essa história, Regis, porque quando a minha mãe
estava com a escolinha de vôlei, a escolinha de vôlei estava cheia. Gente, vocês me dão licença para eu dar uma mordida aqui nesse bolo? Pode. Olha, Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, se tem uma que coisa delícia. que eu Meu percebo, é o seguinte, a Beta, desde quando começou, ela não tem miséria, é uma coisa que eu gosto. Gente, para vocês que estão em casa, o leite ninho, eu tô sentindo o leite ninho, menina, na primeira garfada a gente já sente o leite ninho. É maravilhoso. E a Nutella, que é aquele docinho, a massa de bolo bem fofinha. Tem gente na produção passando mal. Gente, não, pelo amor de Deus. Não, gente, eles vão pedaço comer. de você está aqui. Não, mas ó, Gabi, me fala uma coisa. É não usar porcaria. Não, pegando aqui, é não usar. Porque tem gente que. Ó, Gabi, aí você vai me desculpar. Eu já conversei também isso com a tua mãe. Porque tem gente que pega e fala assim, ai, porque o meu bolo tem Nutella, e o meu bolo tem leite ninho. Não é de primeira qualidade, não é não sei o quê. E aí vende gato por lebre. A gente sabe que isso existe. Vamos falar o Regis, português. qualidade é o número 1, assim. Mas é mais caro. Assim, com É mais certeza. caro. Não tem muito para onde correr, Regis. E a gente é assediado por fornecedores, assim. Acho que cada um tem que tentar vender o seu produto. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas nós temos a nossa... o que a gente pensa é isso, manter a qualidade, independente dos valores cobrados. E, inclusive, ao longo dos anos, não sei se você já percebeu que alguns produtos que você comprava antes não tem mais o mesmo sabor hoje do que tinham antes. Às vezes você comprava um chocolate, você fala, esse chocolate não era... mudou. Por quê? E isso aconteceu também com as matérias-primas que a gente usa. Né? Então, vamos supor, está acostumado sempre com um determinado produto, né, matéria-prima. Entendi. Ao longo dos anos, você vai vendo que ela vai sofrendo algumas alterações. Então, a gente bate muito em cima de manter a qualidade, a gente se adapta às mudanças, mas sempre para o melhor. Eu não vou trocar uma matéria-prima que às vezes mudou um pouquinho para uma matéria-prima inferior. Vai ficando mais caro, você vai baixando a qualidade. Eu faço ao contrário. Porque, Gabi, você tem consciência do teu público. Sim. Você sabe que o público que consome Betinhas, você sabe que é um público exigente. É um público muito exigente. É um público exigente. Eles querem ser surpreendidos, entendeu? Vem cá, Gabi. Gabi, o rico reclama. Regis. O rico reclama, o rico pede desconto, o rico faz a pessoa classe lá, pede desconto. Eu acho assim, Regis, todo mundo tem o direito de pedir desconto, acho dela. ótimo. A carinha dela. Eu acho ótimo. E eu sou uma cliente exigente. Eu também. Então, quando a gente tem... A maioria dos nossos clientes é exigente, e eu acho que eles têm toda a razão. Porque eles estão comprando um produto de qualidade, eles não estão pagando assim tão barato, porque é um produto... Você percebe a diferença, então você tem sim que exigir a qualidade desse produto, e não só a qualidade em termos de sabor, mas do visual, né? Então, não adianta nada eu querer fazer um bolo maravilhoso, lindo, um doce, todo rebuscado, sendo que na hora que eu for comer, às vezes aquele chocolate vai grudar no céu da boca, não vai derreter. Lá no céu da boca. E a gente percebe essa diferença. Então, minha mãe sempre bateu em cima de aliar o maravilhoso, de delicioso, sabor incrível com o visual. O visual rico em detalhes, o acabamento, entendeu? Então, ela até brincava que a minha mãe era muito boa em fazer os bolos e os doces. Ela falava, ai meu Deus, mas meu bolo não sai muito bonito. Olha, e aí a gente morria de dar risada. Mas assim, e aí na empresa a gente tem vários setores dentro da Betinhas, cada um tem o seu papel lá dentro, tem quem faça a decoração, tem quem faça os recheios, tem quem, entendeu? Então é uma empresa, com vários setores, e a gente tem que tirar o melhor de cada um, né? Tirar, que eu digo, a gente tem que enaltecer o melhor de cada um e descobrir o que cada um faz de melhor. Mas você é uma danada, porque você sabe que a gente come, que o cliente come com os olhos. Com porque certeza. a gente vai na tua loja
E a gente percebe, desde a hora que você está subindo a escada, você fala assim, meu Deus do céu, hoje, meu pai, eu vou largar minha carteira aqui dentro. Porque a gente entra, porque a gente come muito com o visual, né? Não, e na hora que você entra na Não, e o loja, cheiro? tá aquele cheirinho de pão de ló assando ou de pão de mel. Que dia que faz o pão de ló? Tem ainda os dias? Ah, que antes tinha, é né? bem Você passava na variado. frente, tinha tal. Tipo, toda quinta-feira era Você aquela não tá produção do pão de ló. fazendo o pão de ló, tá É. fazendo o pão de mel. O pão de mel, é. São vários dias por semana. Aí tem o bolo de cenoura. Enfim, muitas coisas com aquele cheiro delicioso. Ô, Gabi, pessoa, por exemplo, a pessoa que tá, de repente quer começar a fazer um bolo, né? Quer começar, não sei fazer, aproveita e come enquanto eu pergunto. Vamos lá, vou aproveitar. Falando nisso, produção, vocês tiraram foto do bolo, né, gente? Pelo amor Eu de tirei, Deus. eu tirei. Ah, Eu tirei antes verdade, de Gabi, vir. obrigado. Então, e aí a pessoa quer começar um empreendimento, o que você fala pra ela, Gabi? Você fala assim, ó, não começa com produto porcaria, não, tá? Ah, não sei, assim, tudo tem teu público. Não, Vamos falar, eu para acho- tudo tem teu bolso e público. Primeiro você tem que fazer o que você gosta, né? A minha mãe, ela, como voltando um pouquinho Sim, na nossa sim. aquele assunto de como a minha mãe, né, começou, a história dela, ela era professora de ginástica e depois ela começou com vôlei, professora de vôlei, ela dava aula lá na casa dela. E a escola de vôlei estava cheia de alunos, mas ela não estava feliz com aquilo que ela estava fazendo. E até que ela decidiu parar. Fechou a escola com a escola cheia. Caramba. E aí teve essa oportunidade de receber É. de presente essa receita para começar as trufas. E é isso. Você não está feliz com o que você está fazendo, tenta encontrar alguma coisa, sabe, mais legal, que te faça se sentir bem, porque é o que você faz todo dia, né? Você acorda, você vai para o trabalho ou você vai empreender. Então, tenta puxar alguma coisa que te faça feliz, Que né? característica você pegou da tua mãe? Que você fala assim, não, esse traço aqui eu tenho da minha mãe muito forte. Nossa, Regis, nossa, que pergunta. Um ou outros, ou tantos, não sei. Olha, é engraçado. Porque quando eu vim trabalhar com ela, ao longo do tempo, eu percebi que a gente se completava, né? Então, eu sempre fui para a parte de gestão, da parte de números, e ela para essa parte Mais humana. criativa, da produção, e a gente sempre se completou. Mas essa parte humana, sim, eu aprendi muita coisa com Então, ela. Muita Eu coisa. falo porque quando nós íamos lá na fábrica, eu passava lá e você sempre estava lá. Parecia aquela, sabe, a secretária executiva, aquela coisa toda assim, e tua mãe lá rodopiando, parecendo um peão lá na fábrica. Chegava um, chegava outro. Aí depois, isso no começo, depois eu percebia que eu chegava lá, você também, é por isso que eu entrei. Sim. Você também fazia, eu olhava assim, eu nunca comentei isso com você, eu falava, mas olha que danada, gente. Ela tá aprendendo mesmo, ela tá... Igual a gente estava no começo do nosso bate-papo antes, né, da gente da começar. gravação, da gravar. Eu te falei, quando eu cheguei, eu era muito tímida, né? Eu não tinha experiência de aparecer, fazer palestra, televisão, reportagem. Minha Rádio, mãe que tudo. sempre é o papel dela, a cara dela, né? É a Betinhas, é o nome dela. Então, eu fui aprendendo, sim. Um dia eu ia com ela, e aí eu falava uma coisinha. Não é fácil, né? Você tem que aprender mesmo. E essa coisa de receber os clientes, de oferecer os produtos. Então, isso eu aprendi assim no dia a dia mesmo. Então, e essa parte de cuidado também com os colaboradores, né? E às vezes a gente tem que... Essa parte de números que eu gosto muito também, né? Sempre fui mais dura com os números e tentando... Porque tem um determinado momento, Regis, que a empresa precisa disso, né? Para se estruturar. Sim, então, sim. eu vi essa necessidade. É duro, mas a empresa não... O que eu ouvi, produção, uns tempos atrás? A empresa não tem coração, vê isso? As coisas que tem... Como que... CNPJ? CNPJ não tem coração, ouvi essa frase, CNPJ não tem coração. É duro a gente ouvir isso, mas é a realidade, porque é um negócio, não tem como você ser diferente disso. Não, sim, eu entendo essa frase. E aí o que você complementa? Mas eu acho, sim, que tem como você aliar a empresa, né, estruturar a empresa, fazer o que você tem que fazer, e também, você não pode fazer isso a qualquer custo. Né? Você não pode exigir coisas dos colaboradores que não são certas, ou, sabe, sei lá, passar por cima de alguém. Isso é o pensamento teu.
É um pensamento, Da pensamento Betinhas, da Betinhas. Né, teu, que eu digo também, Sim. da empresa, pessoa, É como vocês. a gente faz na empresa, Porque tem lugar entendeu, que não é Regis? assim, a gente sabe. Então, a gente faz um trabalho muito legal hoje que já vem sendo feito desde lá de trás com a minha mãe, com um consultor que ele não é consultor, eu falo que ele é nosso guru. Então ele faz um trabalho muito legal para a gente se conhecer, para a gente conhecer com quem a gente trabalha, para o pessoal que trabalha na Betinhas conhecer o propósito da empresa, como que a gente quer tratar os nossos clientes, como que a gente quer entregar o nosso produto para o nosso cliente. Porque você concorda que nós trabalhamos com o sonho da pessoa. É verdade. Né? Com o aniversário, com o casamento. Então, são momentos muito especiais. Então, como que o meu colaborador pode fazer isso mal-humorado, brigando com o outro? Ainda bem que você tem essa consciência. Então, eu não posso ter esse clima dentro da empresa. O que não é fácil também, manter um clima sempre harmônico, a gente sabe disso. Com certeza, mas você sabe, Regis, que de uns tempos para cá, assim, que eu falo que eu dei essa amolecida, que eu aprendi com a minha mãe essa parte mais humana, que eu não consigo ver outro caminho, porque eu preciso que primeira coisa, o clima interno, né, a energia da Betinhas lá dentro, dos colaboradores, que eles são os nossos primeiros clientes. Os colaboradores são os primeiros clientes Betinhas. Eu não posso que eles fiquem chateados, nervosos, que eles estejam infelizes com o que eles estão fazendo. Tua porta está aberta para conversar? Eles têm acesso a você para conversar? Com certeza. A todo momento. O meu WhatsApp está ali. Se eu não estou na empresa, eles podem me mandar o WhatsApp o tempo todo. Nós temos um grupo. Então, a gente busca sempre melhorar o relacionamento interno. Primeira coisa é isso. Para quem é de Araçatuba, deixa eu até olhar para vocês aqui. Para quem é de Araçatuba, conhece, né, sabe a história da Betinha, sabe quem a gente está falando. Para quem está aí no mundo ouvindo a gente, você não tem noção, você não sabe quem foi a Betinha. Aí você fala assim, mas, Regis, vocês estão conversando aí, você está conversando com a Gabi, a filha da Betinha, mas por que a Gabi, né? Por que a Betinha não está aí junto com vocês? Por que ela não está aqui conversando com a gente? Porque, infelizmente, aí esse assunto agora eu vou começar também a conversar com a Gabi, que a Beta foi uma das vítimas da Covid, né? E isso é uma coisa que, produção, me faz um favor, me dá lá um rolo de papel higiênico, pode me deixar aqui. É sério mesmo, tô falando sério mesmo, porque aí eu não vou aguentar, e aí quando eu falo da minha amiga, juro que eu vou tentar me segurar. Nós estamos em 2021, e todos os anos, é muito impressionante, a Beta, há muitos anos, todo dia do meu aniversário, eu faço aniversário 6 de janeiro, então, todo dia, era 5 de janeiro, a Beta sempre falava assim, e aí esse ano não foi diferente, né? Então, fazia mais de 10 anos, ou até mais tempos atrás, estava fazendo as contas lá em casa, né? Que todos os anos, daqui. A produção, isso, obrigado, produção. E aí fazia mais de 10 anos, eu falei, nossa mãe, quanto tempo? A minha mãe falou assim, acho que mais de 10 anos, filho. Que dava o dia do meu aniversário, a Beta não queria nem saber. Ela só mandava lá, falava assim, amigo, estou mandando um bolo para você. Você quer igualzinho. Você quer sabor do quê? Não sei o quê. Quando foi esse ano, 2021, no dia 5 de janeiro não foi diferente. Né? Dia 5 de janeiro, meu WhatsApp gritou, era a Betinha. Eu falo gritar, né? O WhatsApp chamou, era a Beta. Minto, ela ligou. Ela falou assim, amigo, quem faz aniversário amanhã? Eu falei assim, fala, Beta. Ela falou assim, vou mandar o bolo para você amanhã, e amanhã eu mando para você, e amanhã eu ligo para te dar os parabéns. Ela falou, que sabor que você quer? Eu falei, meu amor, além de eu ganhar, eu vou exigir? Né? Eu sempre brincava assim com ela. Além de eu ganhar, eu vou exigir? Não vou. E a gente já estava no auge ainda da pandemia, em janeiro, ainda a vacina estava chegando aqui no Brasil ainda. Tá, passou. Dia 6 de janeiro. Quando foi, acho que, aí eu lembro que a tua mãe foi internada, quando que ela foi internada? Você consegue lembrar? Dia 10 de janeiro. Dia 10 de janeiro. Olha só, aí quando foi no dia 6 de janeiro, a Beta me ligou, acabei de chegar da rádio, a Beta me ligou e me deu os parabéns, lá. Quando, do nada, depois já era dia 10, já tinha passado, enfim, uma amiga minha falou assim, Regis, você está sabendo que a Beta perguntando informação para mim. Qual a informação que você tem da Beta? Porque a gente está sabendo que ela está internada. Eu fui pego de surpresa. Porque assim, eu conversava muito com a sua mãe, mas era de madrugada, quando ela estava na fazenda. E aí, isso eu sinto falta que ela falasse, amigo, era às vezes 1h da manhã, amigo, você está acordado? E aí ela puxava alguma coisa, na questão até de adoção que eu passei, a gente conversava bastante disso.
Aí foi de janeiro. O que aconteceu? Porque eu escutei várias histórias. Regis, foram 2 meses, até nem me prolongar muito nesse assunto, eu acho que nem precisa. Tá. Mas o fato foram 2 meses, né, de luta, assim. E o que eu tiro disso tudo muitas pessoas passaram por isso, pelo que a minha família passou. E eu acredito que nós somos privilegiados por ter passado esse tempo com ela. Sim. No hospital, inclusive. No hospital. Né? Tá. Nós ficamos os 60 dias lá com ela dentro do quarto. Graças a Deus era um hospital que a gente podia ter esse contato. Então, a gente pôde ter esse tempo com ela e ela foi se preparando para passar mesmo para o outro plano. Eu acredito que muitas pessoas estão numa missão importante ao lado de Deus e ela não é diferente. Não. É o que eu acredito, né? E eu não questiono em nenhum momento, não questiono o que aconteceu. Respeito muito a vontade de Deus e a gente tem que tirar as coisas boas do que aconteceu, né? Do legado, na verdade, que ela deixou. E eu vejo a minha família como privilegiada por ter passado esses momentos com ela, porque quantas pessoas passaram por isso, né? Com alguém da família e não teve essa oportunidade de ficar junto, né, com o seu familiar que ficou, né, internado. Então a gente ficou com ela e cuidamos, né, nesse tempo todo dela, ao lado dos médicos, enfermeiros que eram maravilhosos. Mas era para ser assim. E era para ser assim. A gente tem que seguir em frente, né? Não pode abaixar a cabeça. Não adianta se questionar o que aconteceu, o que não aconteceu. Isso, na verdade, isso é o de menos. Você ficou, às vezes, a palavra é forte, mas para entender, você ficou com alguma revolta no começo? Não, assim, nunca. Alguma coisa assim, porque a minha mãe, porque, não. Poxa vida, porque a minha mãe ficava na fazenda, estava lá quieta, isolada, de repente... Não. Você não se questionou? De forma nenhuma, O que você sente falta dela, da Beta? Gabi, hoje... Da minha mãe. Não, que eu digo... dela inteira. Dela, em que momento, perdão, em que momento que você sente falta dela, Gabi? Regis, a todo momento a gente sente falta. Claro que a gente sente. Eu não sei, eu tô perguntando porque como eu ainda tenho minha mãe, então eu acredito... a gente sente a todo momento. E eu acho que essa falta tem que ser suprida nos momentos bons, com a lembrança dos momentos bons que ela deixou e com os ensinamentos, porque a minha mãe e o meu pai também, sim, né? Eles foram pais. Meu pai é maravilhoso, minha mãe maravilhosa. Eles foram pais maravilhosos. Sou suspeita, não sei, né? Porque eu sou filha. Mas é engraçado, eu estava até conversando com uma pessoa ontem que falou assim, nossa, mas como que você consegue pensar assim e ser dessa forma? Então, isso. Porque, Regis, a minha mãe sempre foi uma mãe que ensinou dando o exemplo. E eu tenho pensado muito nisso esses últimos tempos, né? Como pais ensinam os filhos, Vocês conversavam sobre morte? Ela falava com você? Vocês conversavam a respeito de morte? Sim, minha mãe era espírita, sim, né? Sim, então sim, ela sim. deu essa visão pra gente um pouco desse lado. Então, não é uma coisa que dá aquele aperto. Eu sinto a presença dela, assim, de amor, sabe... Eu tenho certeza que ela vai estar intuindo a gente para sempre. A presença dela na Betinhas, né? A energia dela na Betinhas é muito forte, muito grande. O amor dela por todas as pessoas que ela sempre teve ao lado é muito forte. Então é isso que tem que prevalecer. Eu te perguntei pelo seguinte também, Gabi, porque é aquilo que eu falei. Eu conversava com ela às vezes de madrugada. Então, assim, muitas vezes eu sinto falta dela de madrugada. Sinto, porque a gente conversava. E aí eu falei que eu não consigo conversar com a sua mãe, mesmo sozinho. E essa força que eu admiro em você, porque quando a sua mãe partiu, eu, inclusive, antes de eu ir trabalhar, passei, né, lá no velório, eu fiquei surpreso, foi você quem me socorreu. Eu estava, assim, muito triste.
E você quem me socorreu. Eu me lembro de eu chegando lá no velório e você, Regis, fica calmo, fica... Então, eu lhe pergunto por isso, né? Porque às vezes eu me pego de madrugada com saudades dela. E isso eu não estou falando porque estou na tua frente. Falo isso porque eu sinto mesmo, era engraçado. Eu passei por momentos difíceis, dos quais a tua mãe, né, me ensinou a passar, me dava conselhos, dava, né? Então eu sinto falta. Eu imagino que para você, essa dor, para você é muito maior, porque o contato que eu tinha com ela era pouco perto do que você, não era nada perto do que vocês tinham. E você se mostra tão forte, tão calma. Eu preciso, então, colar mais em você para eu aprender a absorver mais isso. A gente tem que confiar, a gente tem que ter fé. Eu né? confio, eu não tô mas aqui pra... a saudade, Gabi, né? Eu tenho certeza que você tem aquela vontade, como todo mundo, de ouvir a voz física da pessoa. Aquilo tem horas que bate na gente, né? De olhar uma mensagem, de pegar lá o WhatsApp e ver. Eu tenho até hoje a última mensagem com ela, então, e não é uma coisa de cultuar, não tem nada a ver com isso, não. Mas é aquela saudade, né? A gente sente saudade física. Sim, com certeza. E para você na fábrica, né? Você tá todos os dias lá. Todo dia. O day after é que foi complicado, acredito. Dia após dia, Regis, é dia após dia. Foi o que eu te falei no programa. Claro que tem dias que a gente fica mais um pouquinho mais fragilizado, assim, com a saudade, né? Fragilizado não. A gente fica com né, aquela mais sensível coisa. naquele dia. Realmente, claro que sim, mas eu não, a vida continua, né? É o ensinamento que eu tenho da minha mãe, é que a vida continua. A gente não pode se deixar levar por pensamentos tristes, pensamentos de medo, de tristeza, porque claro que os pensamentos, os sentimentos, né, que não são tão bons, eles vão vir no nosso coração. Mas quando a gente acredita e tem fé que dias melhores virão, que a gente é privilegiado por ter uma família, ter saúde, né, ter passado pelas coisas que a gente passou da forma que foram, né? Porque eu tento ver dessa forma. Eu acho muito... Eu acho que não é legal eu lembrar de tudo e achar que eu não deveria passar por isso quando tantas outras pessoas passaram por isso de uma forma, sabe, doída, mais doída, não tiveram a chance de ficar junto, tudo. Não quero nem fazer nenhum tipo de sensacionalismo com o Covid, pelo amor de Deus, gente, que estamos todos passando por um momento difícil, né, de pandemia, em que a gente tem que se ajustar, se adaptar a um novo formato, né, do mundo inteiro. E o que eu passei, muitas outras pessoas passaram. Eu não sou melhor do que ninguém. E eu só tenho que agradecer mesmo pelos últimos 2 meses que eu passei com a minha mãe, que foram, sabe, de estar junto mesmo. Meus irmãos também, né? Meu pai, todo mundo estava junto. A gente se uniu, a gente sempre foi unido, né? Minha família, meus pais são muito família, isso é maravilhoso. Então, nós nos unimos e estamos juntos nessa, um dando força para o outro, com ela no coração e também tocando em frente da forma que a gente acredita que tem que ser. Eu falo por mim. Eu tento trazer todo esse ensinamento e essa experiência que eu tive dela, de ver as atitudes, porque minha mãe não era aquela mãe que ficava toda hora falando, não faz isso, não faz aquilo, sabe? Porque a gente tem que educar. Eu imagino, eu não tenho filho, mas eu imagino que mãe e pai tem toda hora, você faz isso, vai escovar o dente, vai dormir, vai não sei o quê, não pode chegar tarde. Minha mãe fazia, era a atitude dela, então eu via ela fazer e aquilo vai incorporando em você. Era mais fácil aprender, né, com sabe? Exemplo. E na hora você não entende quando você é criança, adolescente, mas você vai juntando aquilo, né? Dentro sei lá, dentro da sua cabeça. O que é certo, o que eu acho que é certo, o que não é. E aí hoje parece que, né, tudo se encaixa. Eu falo, não, olha o tanto de ensinamento que eu tive da minha mãe, né? Eu via a minha mãe fazendo as coisas. Meu pai é um exemplo de pai, né? Presente, sempre com a gente, trabalhador. Minha mãe sempre foi uma pessoa trabalhadora. Nunca deixaram a peteca cair, nunca vi eles se desesperarem por nada.
Então esse é o caminho que eu quero seguir. Não que isso seja assim, eu estalo o dedo e isso acontece. Não, você precisa condicionar o seu emocional, Sim. o seu espiritual. Você tem que se apegar nas coisas que te fazem bem. Bom, e você acabou fazendo isso e vocês fazem isso no dia a dia, né? Porque vocês trabalham com sonhos, né? Por Com exemplo, a gente falou de certeza. casamento, vocês fazem festas, vocês fazem bolos, vocês fazem os doces. Agora, tem outra curiosidade. Já voltando para esse assunto, então, mata uma curiosidade minha, Gabi. Tem cliente... Ai, meu Deus. Tem cliente... Olha, gente, tem cliente chato? Regis, tem cliente exigente, como a gente Adoro já essas falou saídas. sobre isso. Tem cliente mais exigente e tem cliente menos exigente. E tem cliente que deixa o pessoal livre para criar, né? Mas não aconteceu de montar uma festa toda, uma festa, mas eu digo assim, porque experimenta, depois fala assim, não era aquilo, não foi aquilo que eu experimentei, não foi aquilo que acontece. Já aconteceu? Já em festa? aconteceu, mas assim, ao longo do tempo a gente vai acumulando aprendizados e, né, passando pelas situações. Olho clínico pro cliente, você tem? Na verdade, a gente tenta minimizar as surpresas, que as surpresas não tão boas. Tem cliente que não gosta de ser surpreendido, tem cliente que chega lá com uma ideia e ela quer que a gente execute da maneira com que ele está trazendo. Então, ele traz uma foto, ele traz enfim, ele quer que a gente faça da forma Já como que imaginei ele aquelas quer. fotos da internet, gente, o povo tentando copiar um pônei e sai um sapo. Eu fico... Não. um pônei e sai um sapo, umas coisas assim. Mas a gente atende à vontade do nosso cliente. Regis, eu vou atender o cliente da forma com que ele vier me trazer o que ele precisa. Então, Mas ele consegue expressar para você o que ele quer? sim, e aí muitas vezes é legal, Regis, que eu falo que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Para minimizar essas surpresas que às vezes não... com os clientes que são mais exigentes, a gente começa a produzir, às vezes, um bolo, né, de pasta americana, que dá pra gente produzir alguns dias antes, por exemplo. Tem cliente que fala, vai me mandando fotos para eu ver como que tá ficando, Você né? é muito boazinha, porque bolo é bolo. Não, Olha, eu não sirvo pra sempre. Bolo é bolo, gente. Não. Procura a foto aí na internet, bolo é bolo. Imagina. E a gente tem artistas que Imagina, fazem imagina. as coisas, a modelagem em pasta americana, a modelagem em açúcar. Enfim, cada coisa é muito especial. Então, a gente vai produzindo, quando dá para a gente produzir com antecedência, a gente vai mandando as fotos para o cliente. Você gostou? Não, eu achei que a cor não ficou exatamente do tom que eu estava esperando. A gente vai lá e altera. Vai ajustando, então? Sim, a gente vai ajustando ao longo do processo de produção. Mas isso dá tempo, Gabi? Dá. Mas se for um casamento... Por exemplo, um casamento com um bolo com flores em pasta americana. Tá, eu vou né? casar. Quanto tempo vocês começam a fazer isso? Depende. Se são muitas flores, a gente pode ir começando a fazer com 2 semanas de antecedência, porque são flores de pasta americana e ela não estraga. Tá. Né? Então, vamos supor, aí a noiva tem o sonho de fazer um tom de rosa. Rosa, uma paleta enorme de tons de rosa, né? E aí a gente começa a produzir e manda a foto. Aí ela olha a foto, fala, não era bem assim, ou o meu decorador gostaria que fosse mais escuro. Nossa, ou mais tem claro. Decorador também, gente. Claro, a gente trabalha em conjunto, né? Sou muito pobre, gente. Sou muito pobre. Meu conhecimento, né? A gente, quando ela fala, a gente lembra, a gente brinca, mas quando fala é verdade, porque tem o decorador mesmo. Tem decorador, tem cerimonialista e tem a iluminação. E vocês têm que lidar com tudo isso? Com tudo O isso. que tem você a ver com iluminação? Parem as máquinas. Quero saber o que alguém que faz os doces e os bolos tem a ver com quem ilumina uma festa. A gente fez um bolo esses tempos, o bolo ficou maravilhoso, lindo. E aí eu vi as fotos da hora da festa, achei que ficou escuro. O iluminador cagou na... desculpa. Nos doces... Ou às vezes você faz um bolo que é de uma cor. Por exemplo, sei lá, um bolo amarelo. Tô dando um exemplo. Sim. Se você às vezes você joga uma iluminação, o bolo vai ficar verde, por exemplo. Sei lá, entendeu? A iluminação muda a cor da mesa de doces, por exemplo. Eu tô só dando um exemplo claro, bobo. Claro. Para mim, eu poderia falar assim, eu já entreguei o meu produto, eu não... agora não cabe a mim, né?
Mas é claro que eu me preocupo, eu quero que o Mas meu você produto... fala pro cliente depois? Você dá esse feedback? Não, se não incomodou ele, claro que não é a minha responsabilidade em termos, né, da iluminação em si, mas é uma coisa que eu observo, né? Então, eu vejo as fotos do dia do casamento ou do aniversário. Aí, você fica em cima? Eu só... Você fica stalkeando, Gabi? Com certeza. Com certeza. É, com Você fica certeza. stalkeando. Sai um bolo dali, você fica stalkeando. Que a gente não pode... A gente toma o cuidado de não postar nada antes do evento, né? Para ser uma surpresa, tal. Então eu posto depois que o bolo já tá no evento. E às vezes, se às vezes saiu meio na correria, às vezes eu acabou passando, não tem uma foto boa do bolo. Eu dou uma stalkeada para ver se eu vejo fotos do evento. Várias vezes, assim, dá certo, porque às vezes um convidado que às vezes eu tenho no Instagram postou uma foto e aí eu falo, ai, que legal, olha como ficou lindo na mesa de doces. Porque às vezes a gente entrega as coisas e a mesa não tá pronta ainda, né? A mesa de doces. O decorador termina logo antes de começar. Gabi, você sabe que o povo, quando vai em festa, não aguenta, né? Fica aquelas mesas, aqueles doces lá, aquele bolo. E aí o cliente paga por aquela quantidade de doce. Vai lá, neguinho, vai lá. Tem gente que bota até guarda, né? Do lado dos doces, né? E aí, como que isso acontece, gente? Já é engraçado. Quando eu casei, eu falei, a mesa de doce está aberta desde o começo do casamento. Mas você é dona da fábrica, né, minha linda? Com você, o negócio é diferente. Você é dona da fábrica. Eu gosto de deixar a mesa livre. Não ia ter preju, com né? vontade de comer doce, não poder comer o doce. Com você não ia ter preju, amor, né? Você sabe que a tua realidade... Não, vamos conversar, vamos trabalhar essa ideia. Você sabe que era diferente a tua realidade de quem vai fazer a festa, né? Não, mas o pessoal assim, que faz o casamento, eles fazem doce o suficiente. É que tem casamentos que as pessoas estão mais animadas para comer o doce, né? O docinho. E então, às vezes, acaba, né? E não é nem porque a pessoa não comprou doces o suficiente. É porque é engraçado, tudo depende muito do público do casamento. Tem gente que tem casamento que a cliente escolhe, convida nós um a produção. E convida nós para ver se esse docinho acaba em 5 minutinhos. E às vezes o cliente escolhe mais ou menos a mesma quantidade de doces por pessoa, né? Mas tem casamento que acaba. Eu acho ótimo, assim, eu acho bom, tem que acabar, sinal que estava gostoso. Então, o doce tem prazo de validade? Depende do doce, né? Não, depende do lugar da festa, porque onde você casou? Eu casei no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. No Copacabana Palace. E os bolos, os doces, quem foi que fez? Todos a Betinhas. E saíram daqui, vocês fizeram aqui ou fizeram lá? Regis, a gente fez a maioria dos doces aqui e os bolos foram montados, não cobertos, eles só foram montados nas assadeiras e nós levamos tudo para o Rio de Janeiro, porque é possível, a Betinhas entrega. A gente teve a comodidade de levar alguns doces para finalizar lá, porque a gente sabia que teríamos uma sala e poderíamos usar a cozinha do hotel, né, para finalizar alguns doces que eram mais perecíveis. O pessoal foi na quarta-feira e eu casei na sexta. Eu sei que não foi no sábado. Eu sei que o move todo, eu sei que eu estava na rádio, foi aquela movimentação toda, todo o povo viajando, pegando avião, vocês congestionaram. Não, mentira, tudo. Eu casei na sexta-feira. Então, não foi? A cabeça. Então, não foi final de semana. Eu sei que você casou, foi no finalzinho, Não, né? foi no sábado. Ai, sábado, gente, não. sábado. Olha que louca. Bom, você que casou, você que sabe. Não, sábado. E aí, o pessoal chegou na quarta-feira ou na quinta. Olha, já faz tempo. Quantos anos você casou? Faz 3 anos. Faz tempo, faz nada. A minha cabeça é meio ruim, às vezes eu esqueço. E aí o pessoal chegaram na quinta. E aí começaram a finalizar alguns doces e os bolos foram montados no próprio sábado. Né? Nessas horas eu queria ser funcionário de vocês. Já pensou? Você levou funcionário daqui? Nós levamos. Nós levamos 5. 6. Olha que chato. Aí tá lá, vamos fazer nada. Não, vamos pro casamento da Gabi. Não no Copacabana. não para. Ai, foi maravilhoso. Não, imagina. Delícia. A festa não tem como não ter sido maravilhoso, né? Porque vocês... E a experiência toda foi maravilhosa, porque eles separaram uma sala enorme pra gente finalizar os doces. E então o pessoal lá ficou com mesas lindas. Ô, Gabi, casamento de rico, o povo come educado ou o povo come igual casamento, assim, igual os outros, assim? Casamento, todo mundo Não vem come. falar não, Gabi, porque... Não vem não, porque tem gente que Não, todo mundo come, Regis, todo mundo come. E acho que
todo casamento, casamentos maiores, casamentos menores, o pessoal, assim, gosta, né? Come e bebe também, todo mundo adora ir, curtir. Não, que eu não bebo, mas assim, teve o quê? Bebida de qualidade. Vamos lá para as bebidas, vamos lá. Vamos conversar. Ô, produção, eu não entendo nada de bebida. O que teve de bebida no teu casamento? Teve de tudo um pouco, Regis. Não vem com genérico, não. Não, teve vai. Uísque, teve vodka, quero teve marcas, gin, aqueles assim da produção. Quero nomes. teve quero champanhe, nomes. teve um pouco de tudo. E lá... Mas não teve cidra. A carinha dela. Regis, não aguento você. Mas não teve cidra. Teve um champanhe, coisa simples, básica. Mas foi assim, foi maravilhoso. E a mesa de doces, modéstia à parte, ficou assim, impecável. O Flávio Navona que decorou. O Flávio levou também toda a equipe né? dele pra lá. Então, assim, superou todas as minhas expectativas. Bom, E olha que eu não fui uma noiva, assim, aquelas noivas em fúria que fica... Eu fui bem tranquila. Mas você teve uma cerimônia aqui Eu casei no civil aqui, e no religioso, né? Lá foi só uma cerimônia religiosa, mas que não foi aquela oficial, né? Que o padre assina tudo. Mas a igreja aqui, o que você fez aqui? Aqui eu fiz um casamento no meu apartamento, na época eu morava num apartamento, e eu fiz uma recepção lá para os padrinhos, né? E para minha família. É que só minha família já é bastante gente. Já a tua família já minha é família um pouquinho grande. E aí eu fiz essa recepção no meu apartamento também, com doces betinhas, um bolo lindo. Você come concorrência? Você com Mas certeza. Não, peraí. Vamos organizar a pergunta aqui. Você entra no iFood, vai entrar no iFood, no aplicativo de entrega, ou você fala assim pro funcionário, vai lá então, pede aí do Zezinho, da chocolateria do Zezinho, deixa eu experimentar. Você faz isso? Você faz? Não, Regis, eu não fico especulando. Gabi, você não compra concorrência? Eu juro por Deus. Não, quando eu compro, é porque eu tô com vontade de comer. Mas você tem fábrica, então você compra para especular, vamos falar a verdade. Mas eu gosto. Eu gosto de comer. Eu confesso que quando eu como. Mas tem que comer, gente. Como chocolates ou doces de qualquer lugar, eu gosto de comer, Regis, sempre prestando atenção. Ensina a gente. Eu como e analiso o que eu tô comendo, porque é o meu trabalho também, né? Tá. Mesma coisa de chegar um produto novo para mim, por exemplo, hoje, coincidentemente, chegou um produto novo para eu experimentar, para a gente colocar em linha. Você não vai falar o nome? Posso falar, mas ainda não lançou. Não. Quando for provavelmente vai ser um bolo de tiramisu. Nossa! E aí, a gente tá com... Comi tiramisu ontem de ontem. Então, a gente tá assim, pensando em sabores novos e tal. Então, quando eu como uma coisa nova, eu não sento, já como sem me concentrar no que eu tô comendo. Eu preciso prestar atenção na consistência. Isso que eu ia perguntar, mas tiramisu, bolo, você tá falando? Um bolo de tiramisu. Mas isso que eu fiz agora a ligação aqui, tiramisu no bolo. Um gostinho de café, então, assim, café, uma massa. Não, café ele parece tudo bem. Ele provavelmente, eu falo provavelmente porque ainda não foi lançado, Sim. né? Tô falando aqui em primeira mão. O café é fácil, você tascar lá o sabor do café, mas a consistência do tiramisu é diferente. Aquele creminho de cima. A gente adapta para a realidade do bolo, né? Então, enfim... Então, Adoro. A gente tem que... Quando eu vou viajar, às vezes eu tenho oportunidade de viajar, por exemplo, para fora. E eu tento sempre ir em alguma chocolateria, em alguma doceria internacional. Né? Já tive oportunidade de ir para a Suíça, Estados Unidos. A gente fica devendo? Os chocolates suíços, dos Alpes suíços, é diferente mesmo? Regis, a gente não fica devendo. Assim, igual você perguntou se fica... Não fica. O chocolate... Vou falar de chocolate da Betinhas, tá? É maravilhoso. Então, mas assim, você é suspeita. Eu sou mas suspeita. Você suspeita. Mas então, pode ir lá, experimenta e depois me fala. Então, porque sabe por quê, Gabi? A gente fala assim, às vezes, de repente, a pessoa que tá ouvindo a gente, tá vendo a gente, eu não consigo ir ainda para os Alpes suíços. Né? E aí a gente vai tem uma experiência. Mas eu fico falando assim, às vezes imagina tanta coisa, aí de repente alguém traz pra gente e fala assim, nossa, mas gente... É gostoso, sério, não, pelo amor de Deus, é maravilhoso. Lógico que é. Mas assim, falar, é tão gostoso, é diferente. Eu gosto de pensar assim, é diferente. Tem alguns chocolates, alguns sabores que são um pouco diferentes. Eu tenho, eu falo assim, a Betinhas tem produtos que também têm sabores diferentes dos sabores deles. E a gente também usa chocolate
chocolate belga. A gente também tem alguns produtos que a gente usa chocolate belga. Então, hoje está tudo globalizado. A gente pode trazer os sabores que antes eram mais difíceis de chegar até aqui, né? Hoje tem Lindt aqui, tem, sabe? A gente usa Callebu também, a gente usa Nestlé, né? A Nestlé é daqui, mas que produz aqui, mas a mistura dos sabores faz o produto ser tão especial quanto um produto que às vezes você compra lá fora. Gabi, produção, vai me falando aí. Eu tô conversando com a Gabi aqui, na hora que for pra coisar, vocês vão falando. Porque senão a gente vai conversando até gente, amanhã, né? Qualquer coisa no outro, né? Você bebe, Gabi? Bebo vinho. Adoro beber vinho. Eu já ia falar se ela come um pitisquinho com a cerveja, com uma cerveja. Eu gosto também. Não, e aqui eu não bebo, então aqui a produção já tá... Acho que eu adoro tomar vinho. Eu gosto. Não, cerveja. Falei cerveja. Eu gosto também de cerveja. Você toma cerveja? Eu tomo. Eu não tomo sempre, né? Porque a gente sempre tem que dar uma seguradinha e tal. Mas eu adoro. O vinho, quer ver? Eu perguntar pra ela, o vinho combina com o quê? Chocolate. Pior que combina, viu, Regis? Um vinho tinto com chocolate, você nunca experimenta. Depois você me fala. É que você não bebe, né? Mas bebo. Quem tiver oportunidade, comer uma trufa e tomar um vinho tinto. Agora, eu tô falando sobre uma coisa que eu não entendo, né? Eu não sou sommelier. Não, mas pra você dá certo. Pra mim, o meu paladar, pra mim, vinho combina até com pipoca, Regis. Olha só. Adoro. Porque como eu não bebo, pra mim é difícil, mas eu não consigo... Mas claro, né, o vinho com chocolate... Você, por exemplo, assim, as pessoas pedem muito pra você, Gabi? O quê? Porque pede bolo, pede chocolate, pede não sei o quê. Pedem. Faz igual eu? Pedem. faz igual a mim, pede. Não, eu acho que é legal, porque tem pessoas que gostam, às vezes, de divulgar o produto ou quer presentear alguém e que faz uma parceria. Eu acho justo, eu acho muito legal. É interessante. A bichinha esperta, ela vai primeiro onde eu quero chegar. É interessante para a pessoa, é interessante para mim. Por exemplo, vai vir um palestrante não sei aonde e aí a faculdade fala, olha, vai vir tal palestrante, vocês podem dar um kit, Claro, a gente, né? A gente também dá para poder divulgar nosso produto. É isso que... Porque quando a sua mãe começou e você também já estava acompanhando, não era tão... Aí eu vou roubar a tua palavra agora. Tão globalizado como agora. Então, hoje, por exemplo, a gente está aqui gravando o nosso podcast, gravando e filmando o podcast. Então, assim, tem gente no mundo inteiro que está assistindo e que está nos ouvindo. Né? E, de repente, por exemplo, você quer ver um exemplo? Gente, isso aconteceu, inclusive, essa semana na TV. Eu achei curiosíssimo. Amigo teu, indicação dela. Olha que coincidência, indicação tua. Acho que eu não falei para você o João. O João. Eu entrevistei o João lá na TV. Né? Estávamos conversando. Aí, o Bruno entrou, ele mora lá nos Estados Unidos, e o João já deu aula em São José dos Campos, São José dos Campos. O Bruno entrou no meu Instagram e falou assim, Regis, ele assistiu de lá e ele falou assim, o Bruno deu aula para mim quando eu morava aí no Brasil, lá em São José dos Campos. Pergunta essa história para ele, para você ver. Aí eu falei assim, gente, então a gente vive num mundo muito globalizado, que a gente está aqui, mas ao mesmo tempo nós estamos aqui em Araçatuba, nós estamos no Brasil, em Araçatuba, interior de São Paulo, mas ao mesmo tempo a gente também está em qualquer parte do mundo. Né? E essas parcerias são interessantes. Por mais que a pessoa possa não conhecer, né, o produto Betinhas lá, a fazer com que o registro dela fique e seja visto, independente se a pessoa mora aqui na região, eu acho que é válido da mesma maneira. Com certeza, Regis. E nós... A Betinhas já mandou inúmeras vezes chocolates para fora do Brasil. O correio funciona tranquilamente. Sério? E o nosso produto, eu não vou dizer todos, porque claro que tem produtos que não vão durar muito, docinho de casamento, caramelizado, mas uma trufa, um pão de mel, uma palha italiana, e Bat Cat, uma bolacha de wafer, são produtos que têm uma durabilidade boa. Caramba. Né? Apesar da gente não usar conservante. E ele chega mas não tranquilamente. Demora muito também, né? Não, ele vai rápido. Não é tão barato mandar, mas funciona. Sim. Então, eu tenho uma amiga que na época ela estava morando nos Estados Unidos e ela me pediu várias trufas, vários pães de mel, me fez um pedido e eu mandei para lá. Como já aconteceram outras pessoas pedindo, ou pessoas que estão nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo. A Karina
Karina sempre recebe encomendas de pessoas que querem presentear alguém aqui no Brasil. É verdade. Então, alguém está morando, sei lá, na Europa, na Itália, contacta a Betinhas e quer presentear alguém que mora em São Paulo, não necessariamente só em Araçatuba. Sim. Então, hoje em dia, a forma de pagamento tá tranquila, dá para você pagar Pix, dá para você pagar transferência, PicPay, enfim. Tem tudo. Tem tudo, né? Cartão à distância. Então, tá tudo globalizado mesmo. Isso é bom, isso é maravilhoso para os negócios, né? Para os empreendedores. Caramba, eu fico assim, às vezes eu fico vendo, nós estamos globalizados mesmo, né? Você não tem mais, assim, não dá para falar assim, não dá para conhecer, não dá. Hoje em dia a gente tem páginas, a gente tem tudo. As pessoas acabam conhecendo. Eu falo que o Instagram é vida, né? O Instagram é vida. Você é chata para postar as fotos. O Instagram quem cuida? É você? Eu sou bem exigente, Regis. Eu cuido. Eu tenho que mudar essa minha coisa, porque ela me corrige de uma elegância. Eu falo chata, ela fala, eu sou exigente. Você é chata? Não, eu sou exigente. Regis Antônio, aprenda. Não, mas eu sou um pouco mesmo, porque eu sou muito ligada, igual você falou, as pessoas comem com os olhos. E isso eu tenho dentro de mim desde quando eu cheguei, desde quando eu vim trabalhar na Betinhas. Tanto é que um dos primeiros projetos que eu encabecei, assim como eu não sabia muita coisa sobre a empresa, né? Fui aprendendo ao longo dos anos, sempre aprendendo com a minha mãe. Mas quando eu cheguei, eu não tinha tanto conhecimento para tomar grandes decisões, fazer grandes coisas. Então, eu fui para um outro lado. Então, eu fui em busca de ter um material de fotos para a gente poder divulgar a nossa parte de casamentos, que a gente não tinha um material legal ainda, um catálogo, por exemplo, para apresentar para as noivas. Era muito no boca a boca antes, né? A Betinhas fazer casamentos. Tanto é que até hoje muita gente não sabe que a Betinhas faz bolos, doces de festa. Muita gente ainda não sabe. Então eu fui em busca, peguei um fotógrafo super legal e eu lembro que nesse dia, Regis, eu passei das 8h30 da manhã, às 10h30 da noite, porque nessa época eu ia bastante para São Paulo, eu tinha um ônibus às 11h15 e o fotógrafo ficou comigo das 8h30 da manhã até às 10h30 da noite, o Lucas Garbellini lá de Birigui. E foi você não assim, viu mais, né? Porque eu tinha, não viu mais o pessoal da produção assim, produziu muita coisa. Todos os doces de festa, aí eles produziram bolos, eles produziram Natal, produziram panetones personalizados, ovo de Páscoa. Então, em um dia, a gente fez um material maravilhoso. E eu que estava junto com o fotógrafo, eu e ele só. Lucas, é isso? O Lucas Garbellini. E fazendo o mini estúdio, né? Que a gente fez lá na casa da minha mãe. Ele levou a luz e a gente foi montando o cenário. E eu, assim, eu sou mais detalhista, virginiana, né? Virginiana é meio detalhista. E aí eu fui... O material ficou incrível. Então foi meu primeiro contato, assim, com uma coisa grande. Espero que hoje você leve menos tempo, né? Espero que hoje você leve menos tempo. Mas né? O material dura até hoje. Ou seja, você passou por todas as comemorações do ano, né? Em um dia. Eu tenho material para 10 anos. Ô, produção. Olha que legal. Ela chegou assim, opa, feliz ano novo. Daqui a pouco, opa, feliz Dia das Mães. Opa, feliz Páscoa. Daqui a pouco, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Halloween. Final de ano chegou de novo. Passou por todas elas. Claro que ao longo desses anos a gente foi fazendo mais fotos profissionais, né? A gente foi atualizando um pouco, mas a dos doces perpetuou, continua. Sim, eles não saem de moda, entre aspas, né? Os doces são tradicionais, a gente vai acrescentando, né? Mas os que já existem continuam. Eu ia falar assim, já deu alguma coisa errada? Eu esqueço que eu estou conversando com uma dama da sociedade aqui na minha frente. eu ia falar assim, já deu merda em algum doce que vocês fizeram? Não, eu não posso ser tão indelicado. Nossa, Regi, assim. A gente tem uma história... Assim, Gabi, isso é dessas? Não, mas fala. Não, tem uma... Assim, não, você fala, senta aqui e fala assim, puta, me trouxeram isso aqui. Puta, nossa, mas quem fez isso aqui?
aqui. Ó, dona Gabi, imagina a pessoa dizendo, dona Gabi, a gente inventou esse doce aqui, fez alguma coisa aqui, ó. Aí você vai e pega toda fina, como você... Mas você não fala, que eu sei, porque é muito fina. Aí mamenta, mas... Puta que eu pariu... Que isso que se deram para eu comer? Já aconteceu isso com você, Gabi? Ai, Regis... Tô tentando fina, puxar, gente. Assim. É difícil, fina. Porque o pessoal lá é engajado com essa coisa de fazer coisa. Tem coisas que não dá certo. Tem coisas, claro, tem coisas que não ficaram tão gostosas. Por isso que eu falo, quando eu experimento uma coisa, eu experimento me concentrando. Parece besteira o que eu tô falando, mas é de fato o que eu faço. Então, esses dias a gente estava testando uma massa. Então, vou dar um exemplo, né? Sim, a gente estava testando uma massa. A gente estava reformulando uma torta nossa, que tinha a massinha em volta e dentro era o recheio. E eu experimentei, o recheio estava divino, maravilhoso, o sabor incrível. A massa, eu falei, olha, eu entendi o que você quis me trazer com essa massa nova, era uma massa tipo bolacha crocantinha, assim. Eu entendi a sua ideia, mas achei que faltou um pouquinho de tempo de forno nessa massa. Né? Faltou assar um pouquinho mais. Nossa, já está nesse patamar. Aí até a pessoa falou, não, você tem razão, também achei. Então, ótimo, o sabor tá maravilhoso, tá uma delícia. Só vamos manter, o recheio tá ótimo, mas vamos assar um pouquinho mais a massa para ela ficar um pouco mais moreninha do lado de fora. Então, é uma troca, né? Eu acho que você tem que se profissionalizar nesse ponto, né, Regis? Eu também não vou chegar... Traz por exemplo, traz essa torta, fala, pô, mas essa massa tá crua, que é isso? Imagina, Regis, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Você sabe que é isso que faz o diferencial com o funcionário, né? Porque se você mete o pé na porta, regaça o funcionário, você já começa ali, já o funcionário vai falar assim, nossa senhora, acaba sendo, aí a gente vai voltar por aquilo que eu adoro, né, de vocês, né, que aí eu vejo isso muito da tua mãe e você, que é esse humanismo, né, que vocês têm, né? É uma troca, Regis, é uma troca, uma relação de muito respeito que eu busco dentro da empresa. Você sabe que você é meio assim, né? Fora da caixinha, né? Porque você sabe que a maioria não é. A maioria, a gente conhece que não é bem assim, que taca as coisas no funcionário, que voa, que funcionário. É bem assim. Tem gente mas, que é assim. Mas, eu tô falando pra você do fundo do meu coração, Regis, eu tô sendo honesta, sim, né, sim. em tudo que eu tô te passando. E eu vou dizer que talvez minha mãe tenha grande parcela desse aprendizado, dessa forma, né? De lidar, assim. E é o que eu acredito. Porque, Regis, fazer doce, fazer brigadeiro, fazer bolo, você concorda que várias pessoas fazem? Mas fazer isso com respeito, tratando o colega de trabalho com amor, não desrespeitando, não passando por cima de ninguém, esse é o grande diferencial. Então, é isso que nós buscamos na Betinhas. Primeiro humanizar a parte interna da empresa, né? E claro que a gente vai trazer um produto maravilhoso. Isso daí a gente busca referências para a gente se atualizar sempre. Isso daí faz parte. Mas vocês carregam peso. Vocês já carregam peso? Não, mas vocês já sabem da responsabilidade que vocês são referência aqui também, né? Então isso acho que dá aquela carguinha maior, né? Não é fácil, porque cada um tem uma criação em casa, uma educação, tem os seus valores, você trabalha com os colaboradores, são 15, vamos dizer, são 15 pessoas com 15 famílias, com 15 pensamentos diferentes. Então, você trazer isso para um denominador comum, assim, para um pensamento, fazer a pessoa entender como a empresa funciona, não é fácil, mas a gente tem que acreditar nas pessoas, todo mundo é capaz. E eu falo, quem não está feliz, não tem problema, mas vai em busca do que te faz feliz. Talvez não seja aqui, na Betinhas, mas vai não em busca. Atrapalhe. Não tem problema, mas eu não vou admitir que você distrate seu colega. Tem dias que você não está bem, mas você tem que pelo menos respeitar o próximo. Atrapalha a qualidade, porque a gente sabe que tem funcionário mesmo que às vezes atrapalha, não está afim de ficar, e aquele pensamento não quer ficar, e aí vai atrapalhando, vai derrubando todo mundo, né? E acho que quando você mostra isso, aqui a gente funciona diferente, acho que você acaba dando o diferencial. Bom, antes de eu ir embora, eu fiquei aqui conversando. Você viu que eu falo mais que a boca, não, mas né, isso que é Regis? ótimo. O podcast pra Deus. gente é ótimo. Duas coisas para eu encerrar. Me mata a curiosidade. Por exemplo, a Gabi,
na tua casa, você fica com camiseta com camiseta de propaganda deitada, jogada no sofá. Regis, só você. Você fica aquelas camisetas de propaganda, aquela propaganda da última eleição, de eleição retrasada, deitada, jogada no sofá, ou você sempre assim, Sandy? Camiseta eu não tenho costume, mas pijama eu fico. Olha, tem dia que eu não tiro o pijama pra nada. Eu fico imaginando, gente, porque assim, né? Doce na tua casa não é problema. Você fala assim, vou ali na minha geladeira pegar um doce. Você sabe que na minha casa não tem tantos doces assim, todo dia. Todo dia. Por quê? Ai, Regis, eu como na empresa. Aí, às vezes, meu marido fala, traz um doce pra mim. Aliás, aí eu lembro de levar. Como que ele chama mesmo? Tiago, um beijo pra você, porque eu sequestrei o bolo da tua mão, hoje. Eu estava descendo aqui na empresa pra subir, e aí eu sequestrei o bolo da mão dele. Tiago, um beijão pra você. Não, e cuida bem da nossa Gabi, realmente. Ele é maravilhoso. Ele me pede doce, aí eu levo pra ele, e às vezes eu esqueço, ele quer me matar. Mas assim, eu como mais na empresa, e, né? Não é assim, abre a geladeira, tem 5 bolos. Não, pelo amor de Deus, só também. Olha aqueles assim, como é a Gabi Bernardes na sua casa? Rufo, na sua casa. Pijamão a gente já sabe. Você pede comida pelo aplicativo? Você cozinha, Gabi? Eu adoro cozinhar, Regis. Assim, não é doce, viu, gente, que eu tô perguntando, no geral. Eu adoro. Adoro fazer um risoto, adoro fazer massa, macarrão, adoro. Eu adoro assistir programa de culinária. Aquele Food Network, adoro. Eu gosto, tem aquelas disputas, tem aquela coisa toda. Aqueles GNT, tem Rita Lobo, que seja, adoro. Às vezes meu marido até briga comigo que eu gosto de assistir antes de dormir. Aí ele fala, pelo amor de Deus, desliga que eu tô com fome, já tô ficando com fome de assistir esse programa. Eu adoro. Que maldade. Mas você pede comida por aplicativo? Peço sempre. Em que momento? Você já pediu? Doce você não pediu, né? Você sabe que esses dias eu pedi um cookies? Gabi, eu pedi um cookie maravilhoso. Tanta coisa pra pedir por aplicativo. Você vai pedir. Eu pedi um cookies com sorvete do como é que chama, gente? Não sei. Cuqueria, não, pode falar o nome, não tem problema cookies não. No Shopping Novo. Ai, gente, me desculpa, não sei, eu não lembro o nome. De tudo isso que você falou, eu mais me preocupei foi com sorvete. Chegou inteiro. Tudo isso que você falou, eu me preocupei com sorvete. Chegou inteiro a sorvete, gente. Chegou, menino. Era um domingo e a Betinha estava fechada. Falei, foi a sua pergunta lá atrás, se eu comia doces em lugares diferentes. Falei, quer saber, eu adoro cookies. E aí eu falei, vamos. Meu marido não gosta tanto de cookies, mas eu gosto. E a gente queria um sorvete. Você é daquelas ainda que mergulha no leite ainda? O cookie, não, com leite não, mas com sorvete, confesso que eu adoro. Olha, eu pedi uma delícia. Eu quero saber o nome, porque para chegar o sorvete ainda inteiro, por aplicativo... Era tipo um sanduíche de cookies. Cookies, sorvete e cookies, assim, sabe? Uma bola de sorvete no meio. Não, eu quero saber. Chegou maravilhoso. Eu quero saber, porque olha, eu vou falar uma coisa pra você. Para conseguir pedir e ainda ver o cookie, vem com o sorvete o negócio chegar intacto. Olha, é milagre. Agora, outra coisa, antes da gente ir embora, eu posso deixar de falar. E aí a gente tira o sarro, né? Eu lembro que o primeiro dia no programa lá na TV, eu tava com uma caneta, simplona, assim, né? Aí eu peguei... Tinha acabado o programa. Eu te contei essa história quando você foi na TV agora esses dias, né? É verdade. Aí, só que lá é uma que é outra. Agora eu aprendi com você. Aí eu tava com a caneta assim, ela pegou e falou assim, é igualzinha a mãe dela. Por isso que eu falo, gente, olha pra ele, fazer igualzinha a mãe dela. Aí ela pegou, você falou que você não lembra, Gabi? Eu não lembro. Deixa eu contar a história. Minha cabeça é ruim, às vezes eu esqueço. Não, eu tava com uma caneta outra, né? Ela pegou, virou assim, ela falou assim pra mim, ai, amigo, essa caneta não vai ficar legal no vídeo não, viu? Pode? Não vai ficar, não. Arruma uma caneta melhorzinha pra você. Aí esses tempos atrás, quando nós mudamos, enfim, mudou, enfim, lá estava algumas mudanças, aí eu lembrei, falei, aí eu peguei a caneta, aí aquela tá lá, eu já tinha duas. Aí eu falei, agora essa aqui eu vou levar podcast, vou deixar pra gente gravar podcast, porque toda vez eu lembro. Caneta bonita. Não é caneta bonita? É minha cara falar isso mesmo. Posso não usar, não, porque mas a gente tem intimidade, né, Regis? Então, mas é isso que é bom, é gostoso. Porque assim, quem de repente está assistindo a gente e só conhece a gente por ouvir ou por ver, não vai ter essa aproximação. Então, quem tem que falar mesmo. Quem tá sentado aqui e quem consegue bater papo com a gente, tem acesso a gente, tem que falar mesmo. Porque às vezes uma coisinha assim que faz uma diferença, uma coisa boba. E para mim é mais ainda o carinho. Eu falo assim, é um respeito, né? A forma com que você fala pro outro diz tudo, Regis.
Então, às vezes, você falou que a minha mãe, às vezes, falava na cara, né? Na lata. Mas ela falava com tanto respeito e com tanto amor. Mas isso eu entendi, Você verdade. não desrespeita o outro, você não precisa trazer uma crítica para o outro de uma forma agressiva ou desmerecendo. Mas se você traz com uma tranquilidade, sabe, um carinho, pode ser útil para o outro. Ele pode tirar alguma coisa legal daquilo. É a forma com que você fala. Eu acho que é muito importante. Tudo isso que nós conversamos aqui, falamos aí de empreendedorismo, falamos de pandemia, perda de gente que a gente ama na pandemia, detalhes. E a proposta nossa é essa eu falo com os meninos aqui, o pessoal da produção aqui, quando eles me chamaram para conversar, eu falei assim, sério, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu sou das antigas. Aí os meninos, eu vou contar segredo de bastidores para você. Aí quando eu vim aqui conhecer a empresa e tal, tudo, aí o Rô estava sentado aqui, eu estava aí no teu lugar, né? E aí o Ivan, acho que estava ali. Aí eles falaram assim, olha, que não sei o que, podcast. E eu, né, fiz aquela cara de conteúdo. Não, conheço, eu ouço. Aí foi o Rô ou foi o Ivan que falou assim, eu não sei, um dos dois falaram assim, podcast também é vídeo. Nossa senhora, podcast, eu acho que essa frase tem mais cara do Rô. Eu acho que essa cara tem mais, eu não lembro, mas acho que essa cara, podcast também, ele assim, ele tá ali atrás, grandão, assim, podcast também é vídeo. Eu falei, nossa senhora. Então a proposta nossa é essa, de sentar, bater papo, no que vai dar eu também não sei, nem ela, de novo, toda vez quando a Gabi eu chamo ela para conversar, lá de baixo a Gabi falou assim, não, muito curioso, no elevador ela falou assim, eu segurando o bolo, ela assim, de novo você não vai falar para mim, né? Você não vai falar nada de novo, que você ela vai falar, se ajeitando, assim, ela, de novo você não vai falar para mim o que a gente vai conversar, né? Eu falei, não. Ainda bem que eu sei já, né? Eu falei, não. Então a gente tem que te agradecer. Obrigado, meu amor, pelo carinho. Obrigada. Ter vindo bater papo aqui com a gente. Pode contar, você sabe que eu converso, tinha essa intimidade com a sua mãe, com você tenho e pretendo continuar mantendo, porque é aquilo que nós falamos, né? Aquele carinho, continuo tendo o mesmo carinho com ela. Nas minhas orações converso com ela e é gostoso ter essa amizade. Não é porque eu tenho essa liberdade de te pedir as coisas, de encher teu saco. Não é isso, não. Não é encheção de saco nunca. É o carinho mesmo. Porque desde quando eu comecei, né, a Betinha sempre estava comigo, né? Então tua mãe, você sempre foram acompanhando. Edivar, um abraço para você. Tá, um beijão também para você e para a família toda, porque senão, se eu for lembrar o nome dos teus... Família é grande, então, Regis. aí eu de Edivar eu conheço. E agora as sobrinhas estão começando a namorar, ou seja, vai ficar maior ainda. Vai ficar maior ainda. Eu que tenho que te agradecer de novo, assim, essa parceria de sempre, essa sua amizade, né, por confiar no nosso trabalho. Você sempre foi amigo da minha mãe e agora, né, eu vou continuar seguindo esse legado dela com muito respeito, muito carinho. Estou aqui para o que você precisar. A Betinha está de portas abertas para você. Amor. Também quero mandar um beijo gostoso pro meu pai, para todo mundo, já que você mandou. Por favor, faz isso. Mandar Programa da Xuxa. Um beijo para todo mundo da minha família. Bora. O meu marido, que sabe, é um carinho, um cuidado comigo. Fofinho. E é isso, são presentes. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, minhas sobrinhas, todo mundo, assim, minha família é puro amor. Teu marido é tão calmo daquele jeito que a hora que ela desceu do carro assim, né, gente? Ela bateu a porta e falou assim, amor, te ligo, tá? A hora que acabar ele, tá. Falei, gente, que fofo, que casal fofo. A gente se completa, assim, igual minha mãe, e ele sempre se deu muito bem com a minha mãe. A gente se completa. Ele é mais tranquilo, eu sou mais agitada. E então é uma troca. Você já teve, agora vamos embora, mas assim, você já teve algum funcionário com o nome de o que mesmo? Quem? Como que é? Kriger. Lembrei. Olha, pegou o Kriger pra Cristo. Você já teve algum funcionário com o nome de Kriger? Kriger. Sem N, né? Kriger. Não fala assim do nosso amigo. Um nome tão diferente, tão exclusivo. Não, é tão exclusivo que vem cá, Kriger. Vem cá, só mostra a cara aqui. Dá a cara no sal. Olha lá, ó. Kriger, fica aqui, peraí, ó. É Kriger. Baixa aqui, menino, fala. Kriger. Eu falei, o que eu falei pra você mesmo? Kriger Gustavo. Kriger Gustavo. Eu falei assim, você perguntou pro teu pai e pra tua mãe se eles deram satisfação pra você o porquê desse nome? Não, brigadão. Nome exclusivo. Eu falei assim, gente, ele tem que perguntar pra mãe dele e pro pai dele, o pai e a mãe tem que dar satisfação, porque pra dar o nome de Kriger, o pai e a mãe tem que dar satisfação. Porque não é só jogar, joguei.
Não, tem que ter alguma explicação. E eu vou querer, na próxima gravação, eu quero saber da origem desse nome aí. Kriger Gustavo, é isso? Kriger Gustavo. Gente, olha que demais. a nossa entrevistada sabe o nome da produção e eu aqui não sei, mas eu não decorei o segundo nome dele. E a Gabi e a Olha Gabi que legal, um decorou. nome marcante. É muito marcante. Muito marcante. Amor, Deus te abençoe. Obrigada, Regis. Um beijo no seu coração. É com muito carinho mesmo que eu te recebo. E aqui sempre a gente é a primeira de outros tantos vários bate-papos que a gente tem aqui. E a empresa aqui também que me acolheu. E aí a gente, por tabela, a gente vem trazendo vocês aqui. Porque fizeram, né, a história que estão lá comigo desde o começo. São essas pessoas que eu também vou estar trazendo aqui para estar batendo um papo com a gente. Legal, Regis. Olha, desejo todo o sucesso do mundo para você, que é um grande empreendedor também. A gente tenta. Não, você, sabe, super batalhador. E sucesso para os meninos também aqui. Até pro Kringer. Sucesso, até pro Kringer. Sucesso para vocês também, até pro Kringer. E é isso, obrigada, gente. Brigadão. Que delícia fazer esse bate-papo com você. Um beijo muito obrigada. Você. Gente, então até a próxima. Tem muito mais bate-papo para rolar aqui ainda. Vamos comer bolo agora. Vamos comer bolo agora, vamos lá.